Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estar aqui, bom demais estar aqui. Não fazem ideia. Vou começar pedindo um pouco de desculpa por alguns que sabem sobre o que aconteceu alguns dias atrás, outros não, então eu tenho que falar, porque o que Deus me traz hoje para pregar para vocês é um desafio que está assim mexendo, me incomodando, está me fazendo perder horas ali querendo saber e falar com Deus o que Ele quer, e eu gostaria de transmitir tudo isso para vocês. Vocês sabem que alguns dias atrás, uma querida veio até mim, e falando no livro de Lucas, capítulo 5, ela disse que Deus queria nos levar para águas profundas, queria nos dirigir para um local de frutificação, o milagre viria através da mão dele, as coisas aconteceriam por causa dele, mas nós tínhamos que nos posicionar. E ele fala, inclusive, a frase que ela falou, que Deus me dizia, que ele pediu para Pedro o barco emprestado. Vocês sabem aquela passagem, Jesus estava pregando e ali tinha muita gente, ele vê o barco de Pedro, ele pede aquele barco emprestado e então, depois que ele prega para a multidão, ele chega para Pedro e fala assim, lança outra vez, vai lá, pesca de novo, vai lá bem no fundo. E Pedro conta a realidade dele. Olha, nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes novamente. Então, que você que está cansado, que você que está lutando, que você que está... Você tem feito a tua parte, mas você não tem visto essa frutificação. É por isso que cada hora ele pega nessa passagem alguma coisa nova e vai me trazendo cada vez mais. E aí você vai ver que por Pedro ter obedecido, por Pedro ter crido, a pescaria que ele teve foi algo tão tremendo que não foi apenas ele abençoado, ele inclusive precisou chamar outro barco para vir, para que esse barco também ficasse cheio. O interessante nisso tudo é que Jesus deu a Pedro a possibilidade dele ir ou não. Pedro resolveu crer. Então, queridos, hoje Deus faz a mesma coisa com você. Ele está trazendo para nós uma possibilidade. Resta cada um de nós crermos e realmente confiar. E saber que se Ele prometeu, Ele é capaz para cumprir. Então, desde aquele momento, o convite não sai da minha cabeça. Eu tento mudar e a palavra que vem gira em torno disso. Por isso que eu comecei pedindo desculpa, porque muitos de vocês ouviram, inclusive, a pregação que eu fiz em função disso. Mas tem coisas que estão acontecendo e eu preciso trazer para vocês sobre isso. Então, naquele momento, eu descobri uma parte é de Deus, com certeza, mas há uma parte tua e minha, há uma parte nossa. A pergunta é, então, como nós devemos nos preparar para que isso aconteça? E você sabe, com certeza, tem a parte da nossa busca, da nossa vontade de querer mais de Deus, tem a parte da oração, de como nós passamos o nosso tempo, tem aquela parte, inclusive, do estudo da palavra. Vai precisar, talvez, um pouco de jejum na tua e na minha vida, né? Tudo isso faz parte da nossa parte de buscar a Deus, mas nós precisamos ter a motivação correta. Porque você pode chegar e falar, oh, legal, olha, Deus vai me usar, olha, vou ser conhecido, olha que coisa maravilhosa, vou calar a boca de muita... Não, não é isso que nós estamos falando. Deus conhece o profundo e o escondido, e Ele vai usar do jeito que Ele quiser, mas a nossa motivação tem que ser por Ele, e não pelo que Ele vai fazer. Sempre será Deus. Busque a Deus e não a bênção de Deus, o abençoador e não aquilo que Ele pode fazer. E com isso a mudança vem mesmo. Tua parte minha continua sendo dizer, eis-me aqui, não resta dúvida, mas
obediência, essa decisão de se posicionar, de não abrir a mão, de ser conduzido por Deus, de estar com a orelhinha aberta para ouvir o que Ele vai te dirigir, o que Ele vai fazer, como Ele vai te levar a águas profundas, esquece. Não é um problema teu. Ele vai dar ordem de comando, você obedecendo, nós vamos chegar lá e vai ser maravilhoso. Andar sobre a orientação de Deus, andar em cima da palavra de Deus, esse é o foco, esse é o foco. Então, eu tenho orado por mim, eu tenho orado porque eu não quero simplesmente ver. Eu sei, tenho idade, tenho problemas, mas eu não quero ver, eu quero participar. Então eu tenho orado por mim, mas eu tenho orado pela Igreja de Cristo, para que a gente realmente, para que a gente possa ser instrumentos na mão de Deus. Isso é algo maravilhoso. E sendo levado para essas águas profundas, no lugar que Ele quiser te colocar, aonde Ele quiser te colocar, sendo num hospital, sendo num lugar, numa cidade, sendo dentro do teu trabalho, sendo dentro da tua escola, eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele quer libertar vidas. Ele quer te usar como vaso na mão deles para levar a palavra de Deus, para trazer vontade, sede e fome nas pessoas para conhecê-lo. Eu me lembro quando a Jane, estou falando de coisa de 45 anos atrás, que eu conheci a Jane em Petrolina e ela falava, porque Deus falou comigo. Eu falava, ela é louca, mas eu quero o que ela tem. Eu quero conhecer Deus desse jeito. Era tão pessoal, era tão íntimo, né? Não era uma religião, eu queria aquilo, e Deus quer te usar dessa maneira, mas saiba que o diabo vai se levantar, e ele vai se levantar dizendo assim, que você não é capaz, que você não pode, você não é pastor, esquece, isso é lá para os mesmos, não, nem líder você é, você não está nem em nenhuma cela, querido, ele vai tentar fazer isso, para impedir que você possa chegar e fazer o que Deus quer. Deixa eu só colocar uma coisinha para vocês. Quando Pedro ouviu isso, Pedro não sabia nada de Jesus. Descobriu na hora que ali tinha um mestre, porque ele ouviu o mestre falando. Depois descobriu que era um profeta, a ponto dele falar, vai que você vai conseguir. Então ele trouxe a rede. Neste momento, para fazer aquilo, sendo profeta, ele cai de joelho. Afasta de mim, que eu sou pecador. Afasta de mim. Pedro não sabia nada. Você vai dizer assim, mas eu não conheço muito, eu acabei de me converter, quem sou eu para Deus me usar? Como é que... Para com isso. Deus é aquele que não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que chamam. Haja visto quem está falando aqui. Então eu gosto de pensar que quando vier essa mentira na sua cabeça, você diga assim, sai daqui em nome de Jesus. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu faço o que Deus diz que eu tenho que fazer, e eu ando em cima do que Ele diz e não das mentiras que você profere. É isso assim, sabe, ser velho, nossa, quem que vai querer? Esquece, é Deus que faz todas as coisas. Então eu quero começar colocando para você que mesmo que você tenha medo de quem é que vai te ouvir, quem é que vai acreditar, vamos começar, por favor, vou ler um versículo para vocês, diz assim, esquece tudo, só fecha o olhinho. Você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus, eu te dou forças, sim, eu te ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Gente, isso é maravilhoso, e só para te dar um gostinho de quero mais do que Deus pode fazer nesse período, deixa eu contar nesse início, há 45 anos atrás, quando nós nos convertemos, nesse início de conversão, nós vimos cada coisa tão lindas, tão maravilhosas.
Eu me lembro um culto que eu estava, nós estávamos frequentando uma igreja batista em Poá, simples, o chão dela era de terra, não devia caber ali mais que 100 pessoas. E um dia foi um homem de Deus, isso já era o finalzinho daquele avivamento que estava vindo sobre o Brasil, foi um homem pregar lá e ele tinha palavra de conhecimento. E depois que ele pregou, do nada ele vira e fala assim: aqui no meio dessas pessoas tem uma mulher que está tentando engravidar e ela já perdeu várias vezes, não consegue engravidar. Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Ninguém levantou. Ele repetiu: aqui no meio de vocês, uma mulher que quer engravidar, não consegue, ela perde a criança. Levanta a sua mão. Ela não levantou. Quando ele falou a terceira vez, tinha uma querida sentadinha. Ela não conseguia ficar grávida, ela queria engravidar. Mas por que ela não levantou a mão? Porque ela não sabia que ela perdia as crianças, que quando era fecundado, ela perdia. Aí ela falou: bom, pela fé eu vou levantar a mão, e se não for eu, já que ele tem palavra de conhecimento, ele vai falar que não sou eu. E ela ficou ali, ela levantou a mãozinha e ele falou assim: pode dar, aquele mês que nós estávamos era para comemorar Dia das Mães, pode dar uma flor para ela, porque ela vai ficar grávida. Um mês depois, a mulher estava grávida, gente. Aquilo para mim foi tão maravilhoso. Eu falei: como que uma pessoa pode saber uma coisa com tanto tempo de antecedência? Que Deus é esse que fala no ouvido e que conta o que vai acontecer? Naquela época, uma vez nós fomos num culto, Caio e eu, nós sentamos na primeira fileira lá, e o homem de Deus pregou, daí a pouco ele falou: vou orar pelos enfermos, ele curou, falou o que tinha que ser falado, e no final ele disse assim: quem foi curado vem para aqui para frente. Foi levantando gente que não acabava mais, porque nós estávamos num estádio de futebol. E foi levantando e foi subindo. Mas eu me lembro de um em particular, porque quando ele foi subindo, ele era surdo. E do ouvido dele saía sangue mais sangue. E ele estava eufórico, porque ele estava ouvindo tudo. É isso que é o desafio. Frutificação. Nós estamos estudando muito a palavra e nós temos que, por favor, não me interprete, mas nós precisamos, nós queremos mais. Essa é a vontade. Você entende isso? Continua estudando, porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Mas o que adianta a gente ter um monte de conhecimento se a gente não põe isso em prática, se a gente não é usado da maneira como nós deveríamos? Então, eu gosto de pensar que é isso que ele vai nos levar. Ele vai nos conduzir para isso. Há muitas pessoas precisando de Jesus. A dificuldade está cada vez pior. Cada coisa que a gente ouve, você fica tão penalizado, né? É com compaixão que eu estou falando isso, por estas vidas que estão se perdendo. Mas, infelizmente, esse convite, esse desafio que eu estou te fazendo, pode trazer para nós, inclusive, mostrando que alguns de nós já esfriamos. Nós perdemos aquele primeiro amor. Sabe, a gente vai até na igreja, a gente está lá, está na ceia, principalmente, ceia enche. Mas no dia a dia, as enfermidades, as dificuldades, a falta de grana, os problemas de relacionamento têm feito a gente esfriar e esfriar muito. Então, um dos meus objetivos é te desafiar a crer, é desafiar a querer mais, a se oferecer para Deus para que isso possa acontecer com você. É que você possa proferir com seus lábios: eu quero, eu quero, eu não sei o que vai ser, eu quero. Alguns vão orar pedindo para Deus graça, sabedoria, discernimento para poder caminhar nesse novo mover. Alguns, inclusive, vão ter que pedir para Deus que Ele restaure aquilo que é o primeiro amor. E quando você está lendo Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, Jesus está falando para a igreja de Éfeso, e Ele diz assim: olha, tenho, porém, contra você o seguinte:
você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. É gozado que ele usa abandonou, né? Se abandonou, deixou para trás. Se abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Quando foi que parou? Quando começou a esfriar? O que é que te levou a não... agora eu tenho uma religião. Não, agora nós temos Deus vivo morando dentro de nós. E Ele está dizendo, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, né? Vão ter, com certeza, alguns também que vão ter que chegar e pedir perdão para Deus. E eu não estou dizendo simplesmente para vocês que estão aqui, eu estou dizendo para todos que nos assistem. Nós temos que pensar que muitos de nós vamos ter que pedir perdão e se arrepender, não é só pela queda, pelo pecado que tem praticado, mas é principalmente porque tem feito outros caírem, tem feito outros se afastarem pelo mau testemunho que estão dando. Pela maneira como se comportam, como sendo cristão, se dizendo cristão, mas na verdade, misericórdia. Misericórdia. Eu me lembro que uma época eu e o Caio estávamos tão tristes com Nós não éramos pastores, estou falando de coisa muitos anos atrás. Nós estávamos tão tristes com o que a gente estava vendo no meio evangélico, no meio cristão. Meu cunhado, na época, foi candidato a ser deputado, e não tinha um pastor, não tinha uma pessoa que chegasse para falar, quero estar junto com vocês. Ele chegava assim, olha, na minha igreja tem 5.000, cada um nós cobramos $50. A gente ficou tão desanimado, que era um problema de dinheiro, de troca. Ovelha é gado, vale dinheiro. Aí nós saímos tão indignados desse período que ele falou, vamos sair, vamos descansar. E nós fomos descansar. Quando nós chegamos, nós estávamos num outro país, e a gente ligava, não saímos do hotel, tá? De tão exaustos que nós estávamos. A gente ligava a televisão e se tinha algum pastor pregando, a gente falava, é crente, estou fora. Passava outro, é crente, estou fora. É crente, estou fora. Talvez você já tenha visto alguma coisa dessa que você tenha vontade de falar, é crente, eu estou fora. Essas pessoas vão ter que pedir perdão para Deus. Mas vamos voltar agora à palavra de Deus e vamos ver sobre passagens na Bíblia que falam muito sobre quem era Jesus, né? E você vai ver Jesus como caminho, verdade, a vida. Você vai ver Jesus como luz do mundo, luz do mundo. Você vai ver Jesus como pastor, Alfa, Ômega, tem tantos nomes, mas ele fala sobre Jesus como porta. Então, vamos para João capítulo 14, no versículo 6, está escrito o seguinte, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vem, não é ir. Ninguém vai ao Pai, não, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aí ele está se referindo como o único caminho que leva à salvação. Mas João capítulo 8, versículo 12, agora ele está falando sobre ser a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Como nós precisamos ser guiados, iluminados num mundo de tantas trevas. João, no 1:9, ele fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Sabe, querido, Jesus está dizendo que Ele é a porta e que nos dá a possibilidade não só da gente ser resgatados, da gente ser salvos. Ele está dizendo que nós vamos ser libertos, porque entrará e sairá liberdade. Você será protegido, é o que essa palavra está dizendo. Você não só vai ser guardado, mas você vai ser também suprido nas suas necessidades, num simples versículo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará
passagem. Mas tudo isso está dizendo e se referindo a Jesus como um homem, aquele homem que estava vivendo num mundo aqui real. Só que a Bíblia fala sobre um outro mundo, o mundo espiritual. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, o mundo espiritual. É sobre esse mundo. Nós vamos falar sobre ele. Tem umas palavras, passagens na Bíblia que a gente às vezes pensa que é bobagem, né? A Bíblia fala sobre janelas, janelas dos céus, janelas abertas. A Bíblia fala exatamente sobre portas do céu. A Bíblia fala sobre esses céus abertos. Então, neste caso, o que eu quero falar com vocês hoje é justamente sobre ações que partem do céu e que interferem na terra. Essa é a nossa palavra. Eu vou começar falando hoje sobre janelas, falando agora, e janela é uma palavra hebraica que ela se refere a comportas. Quando você leu a Bíblia, no Velho Testamento, tem 3 vezes que você vai ler sobre janelas dos céus. A primeira dela é quando está no dilúvio, que foi falado, está escrito que as comportas dos céus foram abertas. São as janelas dos céus, é a mesma palavra, foram abertas e houve a chuva. Então, ali ele está se referindo às janelas como aquilo lá era um julgamento. Mas ele também está dizendo que houve uma passagem na Bíblia, e agora eu estou falando, não vamos nem abrir, 2 Reis, a partir do capítulo 7, você não precisa abrir ainda, capítulo 7, 2 a 19, nós temos Samaria sendo saqueada pela Síria, mas a fome era tanta, que o dia que eu li essa passagem na Bíblia, eu fiquei horrorizada. Era tanta fome que uma mãe chegou e falou assim, me dá o teu filho, a gente come ele hoje, e amanhã eu dou o meu, e a gente come o meu. Esse era o nível da fome que estava tendo naquele lugar. Eu falei, que é isso? Que raio? Como que uma mãe fala, vamos comer o teu filho, amanhã você come o meu? Olha o nível que estava isso. E aí nós estamos vendo a Síria invadindo Samaria, nós estamos vendo toda essa situação, e aí então aparece Eliseu. E Eliseu, ele fala assim, amanhã vocês vão ter tanta fartura, vocês vão ter tanta fartura. Aí tem um capitão que ficava ali do ladinho do rei, o capitão chega e fala assim, nem se Deus abrir janela dos céus vai acontecer isso. Eliseu fala, então, você vai ver, mas você não vai aproveitar. Nesse caso, nós estamos falando em janelas dos céus abertas por fome. Aí nós temos uma outra, que são pelos recursos materiais. Quando você está lendo Malaquias, capítulo 3, 8 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, queridos, a gente tem muito receio de falar sobre dízimo e oferta. Muito. Porque nós já vimos muita coisa ruim acontecendo nessa área também. Mas eu não posso deixar de ensinar uma coisa que é bíblica. E o que a Bíblia está dizendo é que nós temos que ser obedientes e fiéis. Você está passando dificuldade, está tendo algum problema? Saiba que o próprio Senhor,
Ele mesmo se levantará para te abençoar, Ele mesmo vai repreender o inimigo. Uma vez uma moça falou, ora por mim, eu estou numa dificuldade, não estou conseguindo pagar nada, tal. Eu estou falando de coração, eu falei assim, porque eu ouvi isso, pergunta se ela é dizimista. Estou falando de coisa que também não era nem pastora. Eu falei, você é dizimista? Não, eu nem dou dízimo. Falou, então eu não vou poder orar por você, porque senão eu vou ter que mandar. A Bíblia está dizendo que o Senhor dos exércitos é que vai lutar e que vai repreender o devorador, o inimigo. Eu não tenho como dar ordem para ele. Eu não tenho como dar ordem para ele. Então, sabe, são promessas que tem quando nós somos obedientes, quando nós somos fiéis a Deus. Mas não faça isso por troca. Por favor, não faça isso por troca. É um privilégio você investir no reino de Deus, fazer parte da implantação do reino de Deus nessa terra. E aí ele está dizendo que o próprio Senhor dos Exércitos é que vai lutar as nossas batalhas e vendo a fidelidade nossa para com ele e com a casa dele. Aí diz a Bíblia lá que ele vai sair na sua defesa, ele vai impedir maldições que cheguem a você, ele vai paralisar o devorador, o diabo, né? Aquele que é acusador da gente. Quando a gente peca, o bicho lá na frente, diante de Deus, ele chega para acusar a gente porque a gente abriu brecha. Então, ele tem o direito de fazer isso. Mas aí está dizendo que ele tem o direito de te roubar porque você já está roubando a Deus. E ele está dizendo, eu mesmo vou levantar e vou sair na sua defesa. Eu acho isso uma das promessas maravilhosas. Mas não é esse o foco meu. Eu estou falando sobre janelas dos céus, mundo espiritual, esse mundo que a gente não vê. E eu continuo vendo que esse privilégio que nós temos no ofertar, no dizimar, só vai trazer benefício para nós mesmos. Mas agora vamos voltar. E que passagens na Bíblia falam sobre portas dos céus abertas? Que passagens na Bíblia falam sobre isso? Então tem um homem na Bíblia que ele vai exemplificar muito bem. Jacó teve a sua vida totalmente modificada depois de uma experiência com Deus. Ele estava fugindo do seu irmão. Esaú diz que papai morre e te mato em seguida, porque Jacó era muito, não vou usar uma palavra como ganancioso, mas ele era um usurpador, aquilo que não era Deus dele. Esaú e Jacó eram gêmeos. O Esaú nasceu minutos antes de Jacó, mas a primogenitura era de Esaú. Então Jacó queria ele ter essa primogenitura. O irmãozinho chega depois de uma caçada, está morrendo de fome, e Jacó aproveita a situação. Mas eu te dou um prato de comida. Lentilha está na Bíblia. Te dou um prato de comida e você me dá o seu direito de primogenitura. O que eu vou fazer com isso? Pode ficar. Ele roubou a primeira parte. Em seguida, pai já muito velho, não enxergando, Jacó se veste como o irmão, com as roupas do irmão. E ele vai lá para enganar o pai. Agora ele quer a bênção da primogenitura. E ele, por causa disso, o irmão, quando falou, vou te matar, ele está fugindo. Mas ele está fugindo, e ali na hora que ele chega, saindo da casa, fugindo, ele chega num lugar, e de tão cansado que ele estava, ele pega uma rocha, e ele deita. E quando você lê essa passagem, eu perguntava, nossa, que travesseirinho ruim esse, hein? Já pensou você dormir em cima de uma pedra? Que coisa, não dá para entender, né? Mas aqui nós temos uma das coisas mais lindas. Sabe por quê? Porque ele estava aprendendo a descansar sob a rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. Não é isso que a gente canta e fala? Mas a gente não entende quando você está vendo ali no natural, falando, nossa, ele descansou. O que Jacó não podia imaginar é que Deus, nessa hora, sabendo tudo o que ele era, tinha planos para ele, estava criando uma situação onde Deus iria se revelar para ele num sonho.
E nesse sonho, quando ele deita em cima dessa rocha, ele vê os céus abertos, e ele vê uma escada enorme, e sob essa escada tem anjos subindo e anjos descendo, e ele fica tão impressionado com tudo aquilo. Mas você sabe uma outra lição que você tira daqui? Abrão, vovô, Isaac, era o papai, agora é Jacó, é a terceira geração. Queridos, Deus não tem netos. Deus não tem netos, sempre vai ser individual a tua e a minha salvação. Cada um tem que tomar essa decisão. O que Deus estava fazendo era dando a oportunidade para que ele entendesse: eu não sou apenas o Deus dos teus pais, eu não sou o Deus do teu avô, eu sou o teu Deus, eu quero ser o teu Deus, e ele continua querendo ser o nosso Deus também. Mas Jacó teve que passar por tanta coisa. Ele foi enganado e enganou, ele teve que fugir, ele foi trapacear, olha, foi terrível, mas no final ele aprendeu a se render a Deus. E desse encontro, na volta, de quando ele está voltando, depois de ter ficado anos longe da sua família, ele volta mancando, machucado, porque no Vale do Jaboque ele tem um encontro definitivo com Deus. E ali a vida dele já é outra. Mas sabe, quando você está vendo isso, você vê o seguinte: a fala de Jacó me chama muita atenção. Eu sei que o irmão estava trocando por uma necessidade carnal. Estou com fome, preciso resolver meu problema agora. Mas às vezes nós também temos isso, né? Não temos como pagar uma dívida, não temos como fazer alguma coisa. Não, isso eu deixo para depois. Não, é uma mentirinha aqui, está tudo bem. Mas eu não estou nem entrando nessa parte do Esaú. O que eu quero dizer, querido, é que cada decisão nossa tem um alto custo. Tem consequências sérias. Não pensa, ninguém está sabendo o que eu estou fazendo. Não pense nisso, porque tem consequência séria, né? E aí nós vamos ver o nosso pequeno Jacó falando uma frase. Ele diz assim em Gênesis 28:16. Quando ele está fugindo do seu irmão, no início da sua fuga, sem dúvida, o Senhor está nesse local. Mas eu não sabia. Terrível é este local. É a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Sabe, queridos, é por causa da rocha que você está descansando que as tuas orações sobem e que os anjos trazem as respostas aos seus pedidos, aos meus pedidos. É por causa do que tem acontecido, tudo aquilo que está na Bíblia vai nos levando para que a gente vá se identificando e hoje a gente entenda muito dos processos que nós estamos passando. Jacó, quando ele está ali, Deus faz promessas para eles, ele diz assim, olha... Deus estava ao ladinho dele, tá? Quando você está lendo essa passagem, diz a Bíblia que Deus estava ao lado de Jacó enquanto tinha escada, os anjos subindo e descendo. Deus fala para ele: eu cuidarei de você e te trarei de volta. Não te deixarei. Teus descendentes serão tantos quanto o pó da terra. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da tua descendência. Que lugar especial, a presença de Deus. O que nós cantamos aqui hoje? É a presença dEle, muda tudo. Mas vamos continuar para a gente ser mais motivado ainda. No batismo de Jesus, nós temos outra vez o céu se abrindo e tanto João como Jesus veem os céus abertos e eles veem aquela pomba descendo sobre ele e aquilo ali era um local de céus abertos, a presença de Deus. Aí você vai falar, Raquel, como você pode ter certeza disso? Olha o que João fala no capítulo 1, versículo 29 a 34. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe que antigamente, no Velho Testamento, o cordeiro era morto no lugar do pecador. Você pecou, pega o cordeirinho, leva lá, mata o cordeiro, o inocente paga no teu lugar o teu pecado. Então, quando João olha, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falava, quando eu disse... Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eita, profeta, ele não está falando uma coisa assim. Já existia antes de mim, Jesus era mais novo que ele. Você lembra que Isabel já estava grávida quando Jesus, né? Ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto a Israel. João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, ele está se referindo a Deus, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunha de que ele é o Filho de Deus. Queridos, nós podemos receber esse batismo do Espírito Santo de Deus. Ele já veio com essa finalidade. Esse batismo é algo que Deus dá para nós, para que a gente possa realizar. Veja, é o batismo do Espírito, a realizar as obras que Deus tem para você e para mim. Já está ali, é nosso. João já estava dizendo, Ele vos batizará, Ele vos batizará. Outra situação de céu aberto, João, outro João, não João Batista, agora eu estou falando João, o discípulo amado. Ele está preso na ilha de Patmos e de repente o céu se abre e ele vê o Senhor sentado sobre um trono. E Apocalipse 4:1 diz assim, depois dessas coisas olhei e eis que uma porta aberta no céu e uma voz que ouvi que era como de trombeta falar comigo disse, suba até aqui que eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Essa visão que eu falei para vocês naquela ilha, ele começa a receber não apenas coisas de quem agora é Jesus, porque agora ele já não é mais o Cordeiro, agora ele está sentado no trono, mas ele também vê. Você começa lendo lá, a partir do capítulo 2 e também no 3, Jesus falando sobre as igrejas daquela época, igrejas da Ásia, e como elas estavam espiritualmente, algumas bem, algumas não tão bem, e ele começa dizendo, e aí você chega no capítulo Apocalipse 3:20, todos acho que conhecem essa passagem, está escrito, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É interessante que essa passagem ela é pregada muitas vezes em culto evangelístico, dizendo, olha, a porta é do teu coração. Jesus está batendo, e se você convidar para que ele entre, ele vai entrar e vai fazer, você vai ter um relacionamento diferente. Mas essa passagem não está se referindo a uma pessoa, ela está se referindo a uma igreja. Então o contexto é muito mais amplo, e ele está dizendo que, tudo bem, eu sou a porta, mas a porta do teu coração também vai estar em andamento. Uma parte é a minha, mas a outra é a sua. O quanto você quer caminhar comigo? O que você quer que eu faça na tua vida, pela vida dos que te cercam, apesar de você? O que você quer de tudo isso? Então ele é a porta, ele está batendo na porta, é isso aí. É um convite para a salvação? Não, com certeza. É um convite para a libertação, é um convite para a transformação, com certeza. Mas, queridos, o meu desafio, a minha oração hoje é que você seja desafiada para falar, eu quero mais.
Eu quero janelas abertas, eu quero céus abertos, eu quero portas abertas, eu quero mais. É um convite diferente. Esse convite que Jesus nos fez lá em Lucas 5, que eu comecei falando sobre ele está fazendo hoje para você. Ele continua batendo na porta do teu coração. A pergunta é: você quer? Você está deixando ele entrar? Quem é que vai responder a esse convite que ele está te falando? Vou abrir? Vou deixar? Mas eu sou adolescente. Não, mas eu sou tão velha. Eu não sou, não. Eu quero. Ele não falou, ele não pôs restrição. Ele não pôs. Problema dele. Ele sabe o que ele vai fazer, para onde vai levar. Problema é dele. Então, eu só quero alertar vocês com uma passagem que está no livro de Cantares. Nossa, Cantares é outro que está desafiando a minha cabeça. Livro de Cantares. Tem uma cena que é muito parecida com isso que eu estou falando. Está registrando ali e deixou escrito como um alerta. Olha o que está escrito em Cantares, capítulo 5, versículo 2 e 3. Nós vamos ver uma noiva que está dormindo, está cansada, preguiça, má vontade, mas ela está rejeitando o chamado. E ela diz assim: eu dormia, o noivo já tinha batido na porta. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. E ele dizia para ela: deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. E a esposa responde: já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? Aí você vai para Apocalipse 5, 6, ela fala assim: abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Ele tinha estremecido, quando ele me falou, eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão da noite. A gente não sabe a hora. Eu não estou preocupada se nós vamos ser salvos antes do arrebatamento, antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. Isso é milenista, pós-milenista. Esquece. A preocupação é: você está pronto para subir na hora que ele chegar? Você está pronto e até lá querer se manter nessa pureza, desse jeito, porque ele vem buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, uma noiva que foi adornada para ele. É isso que nós temos que pensar. Ninguém sabe o dia e a hora, ninguém sabe, mas fique esperto, olha para dentro de você e veja como você tem tratado as coisas de Deus. O que tem vindo em primeiro lugar na tua vida? Você está preocupado com as contas, com o dinheiro? Eu sei, isso é importante, eu também estou. Não é isso, é o foco. Nós temos que pensar na nossa parte espiritual, porque o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo natural. O sobrenatural de Deus pode chegar a qualquer momento, basta ele falar: agora basta, estou agindo. Mas nós temos que estar buscando esse Deus, com toda a tua força, teu desejo, em oração, em jejum. Eu não sei. O que não pode te pegar ou me pegar de surpresa. E eu creio que nós, se nós estivermos obedecendo ao convite que foi feito, eu vou levar vocês para águas profundas. Nós vamos estar com o nosso ouvidinho tão afiado ao que ele estiver falando e orientando, que nós não vamos ser pegos de surpresa. Nós não vamos, porque ele vai estar nos conduzindo, ele vai estar nos direcionando. Sabe, queridos, já está sendo preparado esse encontro.
O banquete já está preparado para a gente estar com ele ceando. Só que esse banquete, nós vamos ter representação hoje, mas esse vai ser lá. Você faz parte desse banquete? Você está pronto para sentar? Você entende como fica um coração de um pastor quando fica vendo, ouvindo, sabendo das coisas? Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Às vezes o racionalismo nosso, o nosso intelectual, às vezes é orgulho, seja lá o que for, chega diante de Deus e fala, me perdoa. Eu quero, mas eu quero mais de Ti, eu quero mais do que o Senhor tem para mim. E muitos que se dizem cristãos não estão percebendo o perigo, muitos. Muitos estão querendo a salvação, mas não querem o senhorio de Jesus. Muitos estão pecando, sabendo que é pecado. Mas vai ficar por assim, Ele é bom, Ele é amor, Ele me perdoa. Então, Ele continua batendo, Ele continua. E apesar da gente dizer que Ele é o nosso dono, né? Dono do nosso coração, dono da nossa vida, nós somos a morada de Deus, nós hoje somos a casa do Deus vivo. Muitos estão mentindo e se enganando. Deus quer mais intimidade do que um bom culto. Deus quer mais intimidade do que uma boa reunião, um bom louvor. Você e Ele. Você entende isso? Você e Ele. E Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos pó. E é por isso que Ele falou, eu vou morar dentro deles para capacitá-los, porque eu sei o que eles precisam. Ele sabe. Então vai ser Cristo em nós, por nós, através de nós, apesar de nós. É assim que é. Alguém está ouvindo a batida? Você quer? A colheita é enorme. Os campos estão maduros. Nós precisamos pedir que o Senhor da Seara mande cada vez mais obreiros, porque está tudo pronto. Deus está procurando pessoas sedentas para esse último mover. Você quer? Então nós vamos estar orando agora. Mas lembra sempre que tudo isso só vai acontecer se você permitir, quando Ele for o centro da sua vida. Intimidade, obediência, submissão, é a chave que vai destrancar essas janelas dos céus, que vai destrancar essas portas e que elas vão se abrir. Nós precisamos pedir para Deus que o sobrenatural se torne mais real do que aquilo que nós estamos vendo, vivenciando, sentindo. Tem 2000 anos que Ele já está batendo. E Ele continua sendo Deus. Quem abrirá? Você e Deus, queridos, eu não vou orar. Enquanto Moisés toca um louvor, é você e Deus. Eu estou sendo muito desafiada. Só o Senhor é Deus. Oh, xeremiandalás.
Vem, doce Espírito, Senhor, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Vem, doce Espírito. Mostra como está o nosso coração, mostra como nós estamos, Pai. Senhor, não permita que o diabo venha nos paralisar. Nós estamos aqui por amor ao Senhor, nós estamos aqui para dizer: usa-me para louvor da tua glória, Pai. Senhor, a porta do meu coração está escancarada para o Senhor. Mas talvez, Senhor, o que o Senhor queira, Pai, nos levando para essas águas profundas, Pai, águas profundas, Pai. Talvez o que o Senhor esteja esperando é aquela reação infantil, pequena de Pedro, mostrando a realidade: oh, nós já trabalhamos, nós já fizemos, não deu certo. Mas, sob a tua palavra, algo novo está para acontecer. Vem, doce Espírito, assim como eu tenho te pedido para tirar todo o cansaço. A luta tem sido grande, Senhor, dos meus irmãos. Tem hora que parece que é até insano, Pai. Doce Espírito, traz graça, renovo, traz, Senhor, a sabedoria do alto. Põe no nosso coração o desejo por Ti mesmo, Pai. Em nós não há bem algum, Pai. Sem Ti nós nada podemos fazer, Pai. Vem, doce Espírito. Nós estamos buscando pelo Teu sobrenatural. Nós estamos buscando estas portas abertas, não para o Senhor resolver os nossos problemas. Eu sei que o Senhor pode fazer, Pai, mas é porque nós estamos deitados sobre esta rocha, em cima desta rocha, nos apoiando nesta rocha. Os anjos sobem e descem, Senhor. Doce, doce, doce Espírito. Doce Espírito. Teve um momento na hora pouquinho antes de Jesus ser levado para ser preso e crucificado, ele fez uma última ceia. E você está continuando nesse espírito de oração. Eles vão estar trazendo a ceia até aqui à frente, cada um virá buscar. Se você tem certeza da tua salvação, se você tem certeza que você faz parte do corpo de Cristo, levante e vem. Mas eu não sou dessa igreja, querido, essa igreja é uma placa. Nós somos do corpo de Cristo. Você pode participar, mas você tem que se examinar. É importantíssimo você olhar para dentro de você e ver o que você tem feito. Aí você vai levantar e você virá até aqui para pregar. Podem trazer, por favor. Enquanto isso, você continua pensando: eu estou sendo convidada para participar de uma ceia. Mas é uma ceia e eu espero que essa seja diferente. Jesus está te convidando, Ele está à mesa, esperando que você venha. É isso que você virá aqui para pegar. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você entende isso? Esse é um momento seu com Deus, mas é um momento que eu estou pedindo que seja uma ceia diferente, uma ceia com propósito, uma ceia onde você está dizendo: tudo novo, Senhor. Tudo novo, porque o Senhor me dá essa possibilidade de ser tudo novo de novo. É porque o Senhor tem perdão para os meus pecados, para aquilo que eu tenho feito e que não tem te agradado. Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Oh, doce Espírito, tira todo o cansaço, tira todo o medo, toda a ansiedade. Que hoje seja um marco, uma ceia que seja um marco.
Você pode começar a levantar e vir pegar o vinho e o pão. O sangue que te purifica de todo o pecado, porque eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E o pão, porque você faz parte deste corpo de Cristo. É bagunça santa, não tem problema. Venha com teu coração com a porta aberta. Você está dizendo, pode entrar. Tudo novo, de novo. Quem tiver pego, por favor, saia pelas laterais. Quem pegar, saia pelas laterais. Não volta pelo meio, nem pelaquele lugar que você veio. Pegue e saia pela lateral. Por favor. Aleluia. Pode vir. Pode vir. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ei, Catalacharamas, Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que bom, fica em paz. Eles já foram buscar mais. Esse sangue que nós estamos buscando não acaba, como aqui acaba o vinho, por exemplo. Ele tem sempre esse poder, essa graça de nos atrair até Ele. Tua parte é crer, se apropriar do que Ele já fez, do que Ele já te deu. Você foi chamada para mudar uma história, não apenas a história da tua vida. Eis que eu estou à porta e bato. Mas este chamado alcança uma igreja, alcança teus familiares, alcança o lugar que você mora, trabalha, vive. É assim que é. Aleluia. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Entrarei por minha porta e sairei e acharei pastagem. Você foi chamado para ser livre,
livre de drogas, de pornografia, livre do pecado, livre do diabo, liberdade total. Aleluia. O pecado não tem mais domínio sobre você, você sabia disso? Ele se fez maldição naquela cruz. Ele levou os teus pecados sobre ele naquela cruz. Ele fez com que você pudesse entender que o sacrifício que ele estava fazendo era por amor a você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o rei, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, invencível, inigualável, hoje pra sempre, pra sempre ele reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, poderoso, mais forte que tudo é, me resgatou. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. É por causa desse sangue que foi derramado naquela cruz. É por causa do sacrifício. É porque a cruz está vazia que hoje nós, como memorial, tomamos desse cálice, Senhor, e te agradecemos. Obrigado porque o Senhor fez aquilo que nós não podíamos fazer. Senhor, nos dá graça para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Pai. Traz sede e fome no coração dos meus irmãos. Traz desejo, Senhor, de ter uma vida nova, de entender, não com cabeça, por palavra, por conhecimento humano, Pai, mas de estar na Tua presença. E porque o Senhor dá ordem a Teus anjos, nós estaremos cumprindo aquilo que é a Tua vontade, por causa deste sangue, que nós tomamos agora em reverência.
Cada um pode olhar para teu pão e dizer: eu faço parte do corpo de Cristo. E todas as bênçãos e todas as promessas que Ele fez e que estão registradas são minhas. Pode comer. Aleluia. 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 Querido, você bata a palma para Jesus. E se é para Ele, é com todo o teu ser. É pelo que Ele fez. É pelo que Ele é. É porque o que Ele quer fazer ainda na tua vida, por você, através de você. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse amor que nós não temos como medir, Pai, que amor é esse? O Senhor olhou para nós, Pai. Aleluia. E o Senhor nos escolheu. Aleluia. Não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi. E vos designeis para que vades e deis fruto. Estamos dizendo sim ao teu chamado, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Tira o medo, a preocupação. Tira, Pai. Eu não sei o que o Senhor irá fazer, mas vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Canta essa música para terminar. Tá certo? Eu não sei o que Deus irá fazer, mas vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Esse amor sobre cada um de vocês e a presença, a comunhão do Espírito Santo de Deus na tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre os teus planos, negócios, sempre vai ser Deus na sua vida. Vá na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.